Opa! E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Errâncias aqui no YouTube, canal dedicado à literatura, política e psicanálise. Eu sou o Will Franco, psicólogo, psicanalista, professor, escritor, e hoje eu queria falar de um livro, né? Mais um vídeo da sessão leituras aqui. Eu que, como vocês sabem, gosto de ler. Queria comentar um livro que eu já li faz um tempo. Esse livro chama O Cadete e o Capitão. O autor é o Luiz Macluf Carvalho e ele saiu pela editora Todavia em 2019. Eu não estou mostrando o livro aqui, como é meu hábito fazer, porque esse é um dos não tantos livros que eu li em versão digital. Eu li em e-book alguns anos atrás, teve uma promoção que vários e-books estavam de graça, e aí esse livro me interessou. Na época interessou mais ou menos, mas eu fico muito feliz de ter podido ler, porque eu acho que ele fez diferença na minha navegação pela história brasileira recente, aí ao longo desses últimos anos. Eu li já em 2019, quando ele saiu, e era também o primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro no Brasil. O subtítulo do livro, inclusive, o título é O Cadete e o Capitão, : A Vida de Jair Bolsonaro no Quartel. Esse Luiz Macluf Carvalho, ele é um jornalista e ele se dedicou a essa pesquisa super interessante que é recuperar, na medida do possível, a trajetória desse cara que chamava Jair Bolsonaro no período que ele passou servindo o exército. E é uma narrativa super interessante para ver um pouco, assim, eu que não conhecia nada sobre o exército, é interessante ver um pouco como um cara transita ali por dentro. Enquanto um romance é um documento interessante também, é um texto interessante para ler como se fosse um pedaço, né, uma peça de ficção, assim. Ainda que o personagem seja meio sem graça e a narrativa seja uma narrativa muito pouco convidativa, porque não acontece muita coisa, na verdade. Ele tem um período mais conturbado na reta final, já eu falo para vocês. Mas é isso, não é um personagem muito encantador, assim, a bem da verdade. Então, enquanto romance, tem lá seu valor, porque você vê, né, a vida no exército, um cara claramente carreirista, muito empenhado e não sei o quê, mas, assim, sem grandes ideias, né, sem grandes aspirações. Um tanto talvez tenha a ver com o estilo do autor, porque esse Luiz Macluf Carvalho, compreensivelmente, né, ele faz um texto de jornalismo muito robusto, assim, é muito documentado, tudo que ele fala de onde vem, cita todas as fontes, fala de onde vem tudo, tem um monte de anexo. Então o livro tem umas 200 e poucas páginas, assim, de texto mesmo são 60 e poucas. Aí dali para frente só arquivo, assim, né? Assim, as fotografias, os documentos, as coisas que substanciam aquilo que ele está narrando ali. Então é um texto muito sóbrio. Isso talvez contribua para esse efeito que eu disse, né? Que é muito pouco cativante enquanto leitura pelo prazer, assim, né? Enquanto experiência de entretenimento. Ainda assim, tem uma coisa interessante que é um personagem que está interagindo o tempo inteiro com o contexto nacional, né? Você vê que o Bolsonaro entra no exército num período em que o exército estava em alta. Ele mesmo alega em várias entrevistas que ele fez depois e que o Macluf cita, ele achou, né, tudo muito encantador, tudo muito grandioso, logo que ele viu no comecinho, porque ele era de uma cidadica lá que chama Eldorado, que fica ali na divisa, dentro do Rio e São Paulo, e lá teve uma perseguição importante, assim, naquela região, se eu não me engano. Teve uma perseguição importante de um cara que estava lutando contra a ditadura, e aí o exército, que era meio que a ditadura, estava correndo atrás do cara, e esse moleque, na época era um moleque, tinha lá seus 14, 15 anos, ficou encantado com a potência do exército, a pujança do exército, que esse monte de gente fardada e, né, assim, carro oficial e não sei o que, achou aquilo tudo bonito, queria fazer parte daquela coisa, entrou logo pro exército quando pôde e fez a carreira dele lá. E aí ele, então, a carreira dele no exército acompanha um tanto da trajetória do exército nesses anos, que são chamados de anos de chumbo, né?
são os anos em que ele mais cresce, ele fica ali uns 11 anos trabalhando forte ali dentro do exército. E a carreira dele tem esse elemento que é uma coisa que eu achei interessante de aprender, porque muita gente, assim, nos debates em rede social ou em mesa de bar, as pessoas com quem eu sento e com quem eu dialogo, pelo menos, tem essa imagem de ser um cara meio tosco, meio bruto, meio burro, meio, né, meio não tem noção do que tá fazendo. E uma coisa que fica clara é que, assim, no mínimo, isso não retrata a trajetória inteira dele. Porque ele tem um período ali no exército tirando notas altíssimas, com um desempenho, com destaque excepcional por muito tempo. Então é um cara que, assim, ele não nasceu burro, talvez tenha ficado burro depois de grande, mas ele não nasceu burro. E isso é uma coisa que eu achei interessante de ver, assim. Aí tem uma outra coisa que, no fim das contas, é um dos pontos que mais me impactou na experiência de leitura, que é uma coisa que o McLuff não aprofunda muito, porque justamente não tem documentação, né, e ele faz um trabalho muito sóbrio, como eu já disse, mas tem um período que ele fala, e essa é uma das poucas coisas que sai assinada por ele ali, que ele não cita ninguém, ele fala, olha, tem um momento que a carreira militar do Jair dá uma guinada radical, assim. Ele estava lá fazendo uma trajetória, né, enfim, Rio de Janeiro, Agulhas Negras, tudo muito dentro da sede ali do centro, um dos centros nervosos, né, do poder do exército, para um cara que claramente queria crescer como ele estava no lugar certo. E aí ele pede transferência para um lugar que chama Nioaque, que é um lugar muito remoto, muito fora dos grandes centros, não tinha meio que nada acontecendo ali do ponto de vista das tomadas de decisão do exército. E ele pede remoção para lá, fica lá quase 2 anos. Esquisitíssimo, considerando a trajetória que ele vinha desenhando. E ali é um momento de virada, porque dali para frente começam a aparecer essas coisas que são muito divulgadas, né? Que é ele ter advertência, ele ter mau comportamento, ele foge de uma internação por questões de saúde, né? Ele quebrou o tornozelo, fez uma cirurgia, ele saiu fugido do bagulho, estranho também. E aí um pouco depois tem aquela história toda da Veja, ele dá um depoimento reclamando do salário na Veja, e aí depois aparecem uns croquis que ele tinha desenhado lá, planejando estourar umas bombas para chamar atenção para a insatisfação dos soldados rasos em relação aos vencimentos deles como profissionais do exército, né? E isso é bem discutido, é como ele sai encretado com o exército, na real. Tem um julgamento, ele passa por um fio e a condição para ele não ser condenado, no fim das contas, isso fica bem claro, é ele sair. Agora, tem esse momento de virada, que vem alguns anos antes, uns 2, 3 anos antes. Então ele vai para Nioaque, fica um tempo lá, esquisito. Tem documento mostrando que ele esteve envolvido em arrendamento de terra, em plantio de melancia, plantio de arroz, fazia umas coisas para tirar uma grana por fora, né? Fazer uma grana extra, além do trabalho dele no exército, né? Mas tem uma outra notícia que vem de segunda mão, mas que chega, está documentada, aparece no livro, que é ele trabalhando com muamba, assim, ele organizando esquema de comércio clandestino entre Paraguai e Brasil. É uma história curiosa, assim, e legal. Ele fica lá um tempo, sai de lá, meio que às pressas, fica ali um tempo no Rio de Janeiro, né? Ele tinha voltado para o Rio de Janeiro, e aí depois ele sai de novo, vai para algum rincão também meio afastado dos centros, na Bahia. E a notícia que chega é que o que levou ele para lá, que também foi uma escolha estranha, foi uma atividade com garimpo. E aí ele teve relação com garimpeiros, né? Mas a galera, assim, não documenta isso muito fortemente, mas tem indicativos nesse sentido, claramente, o McLuff mostra isso. E aí tem então, se você lê como um romance, né, um livro que você está lendo ali, que tem uma narrativa, que tem uma construção de trajetória, você vê um cara que tem uma trajetória ambiciosa, mas jogando o jogo, e ele tem um ponto de virada que começa em 79. E aí é outra dessas coisas que eu falei, que é como a história desse personagem, Jair Bolsonaro, dialoga com o pano de fundo da conjuntura nacional. Porque quando o exército está já negociando para sair do plano de frente, do poder nacional, ele também sai e vai para essas outras atividades, né?
quando ele começa a fazer carreira política, ele faz claramente vinculado ao exército e às polícias, então reivindicando como representante de classe mesmo, né? Que é uma das forças que compõe ali a Câmara, faz parte do jogo. E aí ele chega lá nesse contexto. Mas tem esse ponto que eu acho interessante, assim, dessa narrativa de trajetória. Primeiro que não é um cara burro de nascença. Segundo que ele tem essa coisa muito focada em resultado, assim, o tempo inteiro, muito ganancioso, não sei o quê. E aí tem essa virada de carreira que ele faz, no fim das contas tem duas, né? Tem essa quando ele começa a fazer negócios escusos, vamos dizer assim, e a outra que é quando ele tem que sair do exército, por um climão que se criou ali, por atividades irregulares que ele já estava fazendo, e ele acaba começando a fazer carreira na Câmara do Rio de Janeiro, logo Câmara do Federal, mas como um representante de classe, né? Uma classe de que ele não era membro, porque ele tinha tido que sair, porque ele tinha tido conflito dentro dela. E aí eu acho que entra um ponto que é como esse personagem dialoga com essa dinâmica muito complexa entre os bastidores do poder, o poder de fato, né, o poder executivo, o poder previsto em lei, a própria dinâmica de negociações e negociatas do poder previsto em lei, que também tem os seus bastidores, né, as coisas que correm por baixo do pano, mesmo que todo mundo saiba. E esses poderes paralelos, né, os poderes dos coronéis, os poderes, coronel que eu digo no sentido do cara que comanda voto de cabresto e que manipula, né, o sistema político, e esses representantes da dinâmica econômica que no fim das contas sempre teve muito efeito pervasivo no Brasil, que são os extrativistas predatórios. Desde garimpeiros e madeireiros, que são os mais explícitos, né, para a história nacional, mas também as monoculturas latifundiárias, que também é a marca, né, da história nacional. E mais recentemente, com o ingresso do Brasil no campo do capitalismo internacional, o capital especulativo e o uso, né, como celeiro ou como chancela ou como fonte de capital de manobra e o uso aí de finanças mais agressivas, que também é uma das coisas que acontece bastante, é outra forma de extrativismo predatório que tem se consolidado bastante por aqui também. Esse é um modo mais recente, né? Mas que também já está profundamente embrenhado na realidade nacional. E aí, então, acho que isso tudo aparece na vida desse personagem. E aí, não só nessa trajetória que o Luiz Maklouf bem analisou, nesse livro que eu recomendo, então, né, mas também nessa trajetória posterior, que aí não é foco do estudo do Maklouf, que é o Bolsonaro político, que ele mesmo não estudou. Aí espero que a gente possa ter bibliografia para compreender esse curioso fenômeno da história do Brasil, que foi esse personagem aí, o Jair. Então fica aí a indicação de leitura, porque apesar de a gente ter esse presidente já saindo dentro em pouco, estou gravando esse vídeo no começo de novembro, continua esse desafio de a gente compreender como pôde acontecer algo tão intenso e tão transformador quanto foi esse governo, né, que mobilizou muita coisa, agiu de um jeito muito diferente, levou o sistema de freios e balanços do equilíbrio de poder nacional até o limite, a margem da ruptura. Se o governo Bolsonaro foi um stress test para a democracia nacional, a gente passou raspando, assim, quase não passa. E é algo a se compreender, né, como isso acontece. A minha impressão, que eu aludi aqui nesse vídeo, é que esse personagem dialoga um tanto com a conjuntura nacional macro. Então, por mais que seja um personagem esquisito, e quando você olha ele pode parecer um personagem com muito pouco appeal, assim, né, muito pouco apelo, ele é muito eficiente em alguns sentidos, porque ele diz muito da realidade nacional, para além, né, do que os livros de história dizem, ou naquilo que os livros de história dizem com muita ironia e de maneira muito depreciatória, mas que está aí, né, na nossa realidade, no nosso país, e que tem lá sua eficiência. Então,
acho que é algo para a gente compreender melhor, para poder justamente interagir melhor e talvez transformar, porque eu espero que a gente transforme e que as coisas mudem para melhor no futuro. É isso, gente. Fica a indicação do livro. Espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer comentário, fiquem à vontade e a gente se encontra em breve, tá bom? Um abração e até a próxima.